Bom, no capítulo 2 do livro de vocês aparece lá a aventura humana dos primeiros tempos. Então seria um estudo, uma análise da história da humanidade lá desde o seu surgimento até a chamada Idade Antiga. Muito bem. Os historiadores eles se valem de diversos artifícios para ajudar e facilitar nesse estudo da história da humanidade. A começar pela divisão do que se chama de história em dois momentos, que seria o inicial, chamado de pré-história, e a história propriamente dita. Hoje em dia essa divisão já é muito contestada, até porque chamar de pré-história um período em que a vida do ser humano é identificada assim só porque não havia escrita, é meio discutível, né? Então, basicamente, a pré-história vai desde o surgimento do ser humano até o aparecimento da escrita. E tudo o que aconteceu aí nesse período. Nós já vimos que fonte histórica pode ser de diversas naturezas, material e imaterial, né? Todas elas valem para esse esforço do historiador em contar a história. Então não tem por que dizer que a análise de uma pintura ou de uma ferramenta pré-histórica, né, não faz parte da história. Lógico que faz. Né? Mas tudo bem. É um elemento apenas para facilitar na identificação e na localização dos acontecimentos, né, na contagem cronológica do tempo. Então nós teríamos a pré-história e a história propriamente dita. No que diz respeito à história, ela tem subdivisões. Então, do surgimento do ser humano até o aparecimento da escrita, pré-história. Apareceu a escrita, então se considera aí uma outra fase na história da humanidade e que tem as suas subdivisões, que seriam elas, basicamente, a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Cada uma dessas idades tem como marco divisor um acontecimento muito importante que teve um profundo impacto sobre o desenvolvimento da história dos seres humanos. Né? Então, o aparecimento da escrita é um marco fundamental. Aí, a queda do Império Romano em 476 é um outro elemento também de grande transformação para a humanidade. 1453, a tomada de Constantinopla pelos turcos, né, tem uma nova revolução aí, inclusive motivando as grandes navegações, né, que provocou enormes transformações mundiais. Depois, em 1789, a Revolução Francesa, criando organismos, instituições e visões, especialmente políticas, que perduram até a atualidade. E temos então aí o início da Idade Contemporânea. Por esse critério já é de se discutir se estamos ainda na Idade Contemporânea, porque o mundo de hoje é muito diferente de 1789, quando aconteceu a Revolução Francesa. Então é possível que já estejamos aí numa outra idade. Ok? Então isso aqui aparece no livro de vocês. Então os primeiros habitantes da Terra, né? Então nós assistimos na verdade um documentário que mostrava como surgiu o universo, como surgiu a nossa galáxia, o nosso planeta, né, e o surgimento da vida na Terra. Então acredita-se que os seres humanos eles tenham surgido na África, né, a partir de aproximadamente 2 milhões, né, de anos atrás, e da África teria se espalhado por todo esse planeta, né? Indo para a Europa, para a Ásia, Oceania e chegando aqui na América. Okay? Toda essa evolução do ser humano e a sua história, ela é contada pelos historiadores, mas não num trabalho isolado. Na verdade, nós contamos com a ajuda e com o trabalho de outros profissionais, como por exemplo os antropólogos, os arqueólogos, né? Os paleontólogos que estudam especialmente os fósseis, né? E todo o trabalho dessas outras disciplinas acabam sendo usados pelos historiadores para contar toda essa história aí. O que nós podemos, por exemplo, aprender com um fóssil? Né?
como ele pode nos servir para entender a vida dos seres humanos em determinado momento. Então você tem desde o seu tamanho, né, a idade desse fóssil, características dos seres humanos a partir da análise daquele fóssil. Então serve para o historiador procurar entender o estilo de vida, o modo de vida de uma população num determinado momento. Ok? Para a gente começar essa conversa, então nós temos que lembrar que não existe uma versão única sobre o surgimento de tudo que existe, né? Existem basicamente duas teorias que se dão ou que são usadas para entender isso. Primeiro seria a criacionista, né? A versão bíblica de que tudo que existe foi uma criação de Deus, né? E temos a teoria evolucionista, né? Essa mais científica, que tenta explicar o surgimento das coisas a partir do uso da ciência, de um método científico, e de que o ser humano é, na verdade, reflexo ou originário da evolução das espécies. Então, tudo teria começado por um organismo na água, que teria se multiplicado, né, e por um processo de desenvolvimento de resistência às dificuldades do meio, evoluído e dado origem a todas as espécies que existem, né, e entre elas a dos seres humanos. Então, por essa versão, nós temos a nossa origem ligada ao surgimento dos primatas, né? Então, nós somos uma evolução dentro das espécies, uma evolução a partir desse princípio que seria os primatas. Na evolução dos seres humanos, então, nós não temos uma linha reta. Então, nós não somos fruto da evolução linear, né, de uma espécie de primatas. Então nós temos, na verdade, que analisar essa evolução a partir do surgimento de parentes próximos dos hominídeos, né, do chamado Homo, e que acabaram então desenvolvendo-se na história e convivendo uns com os outros, mas até chegarmos ao chamado Homo sapiens sapiens, dos qual nós somos descendentes diretos, ok? Então, nessa evolução dos primatas, então você tem o primeiro grupo que seria dos australopitecos, né? Que teriam surgido aí há cerca de 5 milhões de anos atrás, né? Das subdivisões dos australopitecos, teríamos chegado ao gênero Homo, né? Há cerca de 2 milhões de anos atrás. E dentro da espécie de hominídeos, né, do gênero Homo, você tem diversos grupos. Você tem o Homo habilis, que viveu aproximadamente há 2 milhões e 200 mil anos atrás. O Homo erectus, que surgiu há 1,5 milhão de anos atrás. O Homo sapiens, o neandertalensis, que surgiu há cerca de 200 mil anos atrás. Até chegarmos no Homo sapiens sapiens, que acredita-se que tenha surgido há cerca de 100 mil anos atrás. Então essas espécies se diferenciam umas das outras por diversas características, mas principalmente pelo tamanho do cérebro, né? Os australopitecos tinham um cérebro de aproximadamente 540, 550 centímetros cúbicos. O Homo habilis, por exemplo, já tem um crânio de mais ou menos 650 centímetros cúbicos. O erectus, cerca de 1.000 centímetros cúbicos. E o Homo sapiens sapiens, do qual nós descendemos, aproximadamente aí 1.500 centímetros cúbicos, né, de tamanho de cérebro. O significado de sapiens é o homem que sabe, ou que tem inteligência dupla, né? Essas variantes aí, dentro do gênero da espécie do hominídeos, né? Você tem períodos em que eles conviveram. Então, no nosso DNA, você tem elementos, por exemplo, do neandertalenses ainda. Nós temos até dos australopitecos. Então, essas espécies conviveram por algum tempo, se cruzaram, né? E então nós temos uma evolução que ela, como eu disse, não é linear, e ela perpassa aí, então por esses cruzamentos, né, em determinados momentos, ok?
Então, os primeiros povoadores da Terra, acredita-se que tenham surgido na África, não é? Há cerca de 2 milhões de anos atrás, né? E essa história desse homem pré-histórico, ela costuma ser dividida em dois momentos, o chamado Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, e Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Tá? Então, do surgimento dos primeiros hominídeos até a Revolução Agropastoril, os historiadores colocam aí como sendo o período do Paleolítico. E cerca de 10 mil anos atrás, aproximadamente, com a Revolução Agropastoril, nós temos o desenvolvimento do período chamado de Neolítico. No Paleolítico, os seres humanos têm determinadas características, são basicamente as sociedades de caçadores e coletores. Né? Nesse período, os seres humanos utilizavam-se daquilo que a natureza lhe oferecia. Então, no princípio, ele não tinha ainda a habilidade de fazer a ferramenta. Então, para ele, um pedaço de osso pontiagudo era uma ferramenta. Né? Uma pedra já naturalmente lascada é usada para ele como elemento de cortar, de quebrar coisas. Então, ele não tinha ainda essa habilidade de fazer as coisas. Ok? Eram, como diz, caçadores-coletores que usavam a natureza para garantir a sua sobrevivência. Por conta disso, eles não eram eles não se fixavam em determinado lugar, eles eram nômades, né? Então eles iam mudando de região para região à medida em que as suas necessidades precisavam ser atendidas. Okay? Calcula-se que nesse período aí, há cerca de 500 mil anos atrás, os seres humanos tenham aprendido a fazer o fogo, a provocar o fogo. Não é que o fogo não existisse antes, né? Nós sabemos que o fogo ele ocorre naturalmente. Há cerca de 500 mil anos atrás, o homem desenvolveu a habilidade de produzir o fogo na necessidade, para atender a necessidade daquele momento. E, a partir daí, usar o fogo para atender algumas necessidades, como aquecer-se, clarear os ambientes, se proteger de animais ferozes, né? E cozinhar e assar os alimentos. Isso é a utilização que eles fazem basicamente do fogo. Okay? A partir da observação da natureza, né, os seres humanos desenvolvem a agricultura e a domesticação e a criação de animais. Isso é um grande salto na história da humanidade porque permitiu aos seres humanos mudar de vida, né, alterar o seu modo de vida. Então, acredita-se que há cerca de 10 mil anos atrás, né, inicia-se o chamado período neolítico com uma grande mudança climática. Né? Nós passamos pela última era glacial, né? Então a Terra começa a aquecer, né? As geleiras começam a derreter, a formarem-se os mares, os oceanos, os lagos, né? E isso permitiu aos seres humanos uma nova relação com a natureza. Né? Acredita-se que o desenvolvimento da agricultura tenha sido realizado pelas mulheres, porque nestas sociedades lá do Neolítico, as funções eram divididas. Né? Então, a função da mulher era desenvolver a coleta, né, de frutos, preparo do alimento, a agricultura quando ela vai ser desenvolvida, né? Cuidar das crianças, né? Ficar mais na parte da residência, né? Ou da moradia desses seres. Né? Residência pensando aí numa caverna, claro. Né? Já os homens cuidavam dos rebanhos, né? Caçavam e pescavam, né? E cuidavam da segurança do grupo. Então era de responsabilidade do homem defender a sua comunidade, o seu grupo, dos ataques dos animais, por exemplo. Okay? E como entre as tarefas das mulheres estava a coleta de grãos, frutos para alimentar, né, o seu grupo, ela vai observar na natureza que, por exemplo, que os animais pegavam sementes, né, e soltavam essa semente em outros lugares, e dali a semente germinava, dando origem a uma nova planta e a novos frutos. Então acredita-se que dessa observação as mulheres tenham feito a mesma coisa.
pego sementes plantadas em determinados lugares, esperado a planta crescer para colher depois. Daí é a origem da agricultura. Acredita-se que esta revolução agropastoril tem acontecido em diversos pontos da Terra, não foi só numa região específica, né, no chamado crescente fértil, né, as regiões da Mesopotâmia e do Egito, mas que isso teria acontecido também na China, né, em torno do Rio Vermelho, Rio Amarelo, aqui na América, né, com as populações andinas, tudo há cerca aí de 10 mil anos atrás. Okay? E também, junto com a agricultura, a criação de animais, a domesticação de animais. Os cães, né, as ovelhas, os bois seriam parte dessa nova fase, desse novo estilo de vida dos seres humanos. Pois bem, essa revolução agropastoril vai provocar impactos na vida e no modo de vida desses seres humanos. Como, por exemplo, eles deixam paulatinamente, né, de serem nômades, né, de não parar em lugar nenhum, para se fixar num lugar. Porque agora eles podem criar as suas roças, né, construir currais para domesticar os animais e então garantir o seu sustento a partir dali. Tá? E aí, claro, vão também desenvolver novos instrumentos, novas ferramentas, novas maneiras de aproveitar a natureza. Então você tem a produção de machado de pedra com cabo de madeira, você tem a enxada para carpir, a foice, né, colheres, né, para cuidar dos cereais, coisas do tipo. E também a invenção da cerâmica. Né? Todo mundo sabe que cerâmica era basicamente usada para cozinhar os alimentos, para transportar objetos, coisas como, por exemplo, a água. Né? E esse avanço, né, na produção desse instrumento, né, junto com o desenvolvimento de ferramentas da agricultura, você terá a possibilidade dos seres humanos de produzirem excedentes, ou seja, produzirem alimentos em quantidade suficiente, não só para atender às necessidades daquele grupo, daquela comunidade, mas como também alimentar mais gente. Então, uma das consequências dessa revolução é o aumento populacional, porque o crescimento da população está diretamente ligado à capacidade do grupo de produzir alimentos. Okay? Então, essas pequenas aldeias elas vão evoluir para a formação de cidades, à medida em que as atividades dentro da coletividade começam a ser divididas. Então, algumas pessoas que mostram habilidade para a agricultura se tornam agricultores. Outros que têm habilidade para cuidar de animais, cuidam de animais. Aí aparecem aqueles especialistas na produção de cerâmica e por aí vai. Então, vai chegar um momento em que as pessoas da comunidade começam a se dedicar a uma determinada atividade. Né? Se especializam naquilo, produzem cada vez melhor e passam a sobreviver da comercialização daquilo. Então você tem o aumento da população de uma aldeia para virar uma cidade. Nessa cidade você tem diversas atividades e pessoas já praticando comércio. Não é claro que não é um comércio baseado no dinheiro ainda, mas é na base da troca. Então o cara que faz cerâmica troca cerâmica por trigo, troca por carne de animais e por aí vai. Ok? Então é assim que surge o comércio. Essa cidade, à medida em que ela evolui, ela vai necessitar de uma administração, né, de um governo. E o que se imagina, ou como teria acontecido esse processo de surgimento da autoridade? Provavelmente alguém que tinha mais terras, mais rebanhos, né, que se enriqueceu, né, que conseguia produzir mais, acabou se destacando como liderança, né, política, né, e centralizando o poder ou puxando para si, né, a responsabilidade da administração, né, e da segurança, até se tornar um rei, um governante. Então isso teria acontecido, né, nesta mesma época aí, por conta dessa evolução, da passagem de aldeia para cidade.
isso teria acontecido, como eu já disse, em várias partes do planeta ao mesmo tempo, na mesma época, né? Tanto nessas regiões do Crescente Fértil, né, Mesopotâmia e Egito, quanto América e Ásia. Acredita-se que há cerca de 5 mil anos antes de Cristo, né, os homens tenham desenvolvido a metalurgia, né, ou seja, ele tenha descoberto na natureza os metais e aprendido a manusear esses metais. No início, eles trabalhavam basicamente com cobre, né? O cobre é um metal que não tem um grau de dureza muito elevado, né? Então eles faziam muito mais como utensílios de enfeites, né? Já que não tinha uma propriedade adequada para a produção de ferramentas, por exemplo. Mais adiante eles conseguem desenvolver o bronze, né? Que já é uma fusão do cobre com o estânio, já é um metal um pouco mais duro, né? E já se permite produzir algumas ferramentas, algumas armas, inclusive de bronze. Até que surge o ferro aproximadamente 3 mil anos antes de Cristo. Né? Surge não, que o homem descobre o ferro e a trabalhar com o ferro. Né? Não sei se vocês sabem, mas o ferro é um mineral que não aparece já em barras na natureza. É uma rocha, né? Que precisa ser fundido, ou seja, derretido para ser transformado em barras, né? Ou em líquido, né? Para a produção já de uma ferramenta, de uma arma e coisa do tipo. Ok? Pois bem, essa evolução toda, né, que vai começar há cerca de 100 mil anos, a partir do surgimento do Homo sapiens sapiens, né, vai evoluir e permitir que os seres humanos cresçam em número, né, a população do planeta cresce, da África, então ele vai se espalhar pelo planeta. E aí, no livro de vocês, tem a discussão de como é que esses seres humanos teriam chegado à América, né? Não existe consenso, não existe uma explicação única para dizer como é que esses seres humanos chegaram aqui à América. Uma coisa é certa, eles não são autóctones, ou seja, eles não surgiram aqui na América, tá? Eles vieram de outras partes do planeta para cá. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que essa migração populacional teria ocorrido a partir da Ásia, né, ainda no período anterior à era glacial, quando aquele estreito que liga a América à Ásia, o chamado Estreito de Bering, ainda era tudo gelo, e ali formou-se uma ponte natural, permitindo que as pessoas passassem da Ásia para a América, né? E que isso teria acontecido há aproximadamente 10 mil anos atrás, né? Nessa fase aí já de início de aquecimento do planeta e que, portanto, os seres humanos teriam vindo da Ásia para cá e começado a ocupar o planeta americano, o continente americano. Hoje já se sabe que isso não é, ou que não teria acontecido somente assim, tá? Porque na análise das populações pré-colombianas você tem evidências de diversas etnias, e não apenas dos asiáticos. Você tem presença de pessoas com características de negros africanos, das populações da Oceania, né, todos aqui vivendo ao mesmo tempo. Né? Como eu disse, isso não é consenso, ou seja, não existe uma teoria única aceita, e para complicar ou para contribuir com essa polêmica, a arqueologia brasileira acabou trazendo evidências, né, que colocam em xeque essas teorias, inclusive, não só de que teriam sido os asiáticos os únicos a povoar o planeta americano, mas como também as rotas como eles teriam chegado aqui, tá? E principalmente, quando isso teria acontecido, né? Porque até então acreditava-se que teria acontecido há cerca de 10 mil anos atrás. Hoje já existem evidências, especialmente no sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, no Piauí,
de que a presença de seres humanos na América data de pelo menos 50 mil anos atrás, e não de 10 mil, como se acreditava antes. Ok? Antes de chegarmos ao sítio de São Raimundo Nonato, descobertas em outras regiões do Brasil, como por exemplo em Lagoa Santa, Minas Gerais, descobriu-se os fósseis de uma pessoa que teria vivido aproximadamente 11.500 anos atrás, né, na região de Minas Gerais, que é a Luzia. Então, a descoberta da Luzia já colocou por terra uma série de crenças de quando teria acontecido a ocupação da América. E por fim, os estudos da arqueóloga Niede Guidon, lá em São Raimundo Nonato, no Piauí, que fala de então que existem evidências lá nesses sítios arqueológicos da presença de seres humanos na América de pelo menos 50 mil anos atrás. Okay? Mas o que se sabe até hoje sobre esses seres humanos que ocuparam a América, né, antes da chegada do Colombo? Os chamados paleo-índios. Então, o território do Brasil ele era ocupado já por diversos grupos de seres humanos, né, com diferentes características e ocupando diferentes regiões. Como, por exemplo, os caçadores-coletores, que viveram aproximadamente há 9.500 anos até 8.000 anos antes de Cristo, na região de Lagoa Santa, né? Aqui na região de Minas Gerais. Tá? Eram caçadores-coletores que não passaram por um processo de evolução do tipo de uma revolução agropastoril. Não existem evidências de que eles teriam se tornado sedentários, praticando agricultura e nem criação de animais. Em outras regiões do Brasil, especialmente no sul e sudeste, desenvolveram-se o povo Umbu e o Humaitá. Eram pessoas que viviam basicamente nas margens dos grandes rios, né? Caçadores-coletores, que se alimentavam de pinhão, né? Frutos silvestres, que eram bastante comuns naquela região. E por fim, os povos dos sambaquis. Primeiro vamos entender o que é esse sambaquis, né? Eram povos que se localizavam basicamente na faixa litorânea, né, do Brasil, indo do Paraná, Santa Catarina, até regiões do Pará, né, e que se alimentavam principalmente de frutos do mar. Né? Então, as conchas, né, que eles colhiam, se alimentavam, né, do que estava dentro da concha, depois jogavam as conchas, né, numa região próxima onde eles viviam. E ali formavam-se verdadeiras colinas de conchas, né? E essas colinas acabavam servindo como lugar de construção das suas habitações, né, e da sua vida cotidiana, né, das suas manifestações religiosas, né, de cemitérios, né, porque eles já faziam lá as cerimônias de sepultamentos, então eles já tinham essa noção de uma cultura um pouco mais evoluída. Né? Então, essas pessoas que ficaram conhecidos como povo dos sambaquis, caçadores, coletores e principalmente pescadores, né, acabavam desenvolvendo essas características. E por fim, os agricultores e ceramistas mais da região norte do Brasil, especialmente os povos chamados da cultura marajoara, né, especialmente as populações que viviam na ilha do Marajó, né, lá no Pará, na divisa do Pará com o Maranhão. Lá desenvolveram agricultura, produção de cerâmica e deixaram vestígios da sua passagem por lá muito importante e que estão sendo resgatados muito recentemente. Então não se tem ainda tantas informações sobre esses povos por conta dos poucos estudos que existem, mas que já se vislumbra, né, como sendo de muita importância para a sociedade brasileira. É isso, gente. Então esses 2 capítulos serão cobrados de vocês numa avaliação que eu estou programando para a semana que vem, né, no final aí de maio. Ok?